Tá no ar, podcast do Tiago, chegando a mais uma edição. Você que está sintonizado aí na rádio, você que está nos acompanhando pela internet, seja sempre muito bem-vindo ao nosso bate-papo leve e atual, o nosso encontro semanal aqui com os nossos amigos de bancada, nosso amigo Jário Ribeiro, nosso amigo também Everton Ranieri, o Focado Vence, começando mais uma edição. Jário Ribeiro, dê um alô pro pessoal. Salve, salve, Tiago Freitas. A gente inicia em nome de Jesus mais uma edição do nosso podcast do Tiago, na companhia do nosso querido Totó e na sua companhia na Semana Santa, né? Hoje é Quarta Santa e rapidinho, como é um momento assim, uma semana religiosa só, lembrando que no domingo tivemos o Domingo de Ramos. Na cultura católica, um evento tradicional onde as pessoas saem nas avenidas e nas ruas acompanhados de seus sacerdotes com ramos, né, simbolizando a entrada de Jesus em Jerusalém. Se você me permite, estamos na Semana Santa e muitas pessoas, principalmente os mais jovens, não entendem a cultura, mas é uma semana em que a Igreja Católica celebra a sua Páscoa. Os judeus celebram o Passá, né, a sua Páscoa, em um outro momento do ano, mas na Igreja Católica, pelo calendário católico, a Semana Santa é a celebração da Páscoa. Não sei se vocês lembram, há 40 dias atrás, a gente estava falando aqui sobre a questão da tentação de Jesus, daquela coisa toda da quaresma. Então chega depois de 40 dias, entra a Semana Santa, Tiago, e começa exatamente no Domingo de Ramos, onde Jesus entra em Jerusalém, em cima de um burrinho, né? Então o que é que acontece se a gente for fazer uma leitura? É toda fundamentada na Bíblia. Jesus entra no domingo, aí na segunda começa aquelas pregações. Ele cura no templo, ele expulsa os vendilhões. Então aquele rebuliço daquela discussão com os fariseus, isso antecede, claro, o rebuliço que foi a ressurreição de Lázaro na quinta, sexta-feira, antes de Domingo de Ramos. Então, aquelas principais embates de Jesus com os fariseus acontecem exatamente na segunda, terça e quarta. Vários milagres, várias discussões, e aí não tem mais jeito. Os fariseus decidem matar Jesus. Então, na quinta, ele faz a última ceia, que, segundo os católicos, é a instituição da missa, né? Na quinta, após a ceia, ele vai para o Horto das Oliveiras, os discípulos cheios de vinho dormem, ele é preso, passa a quinta, a madrugada toda, a quinta preso, sofre os suplícios dos flagelos na cadeia, e logo pela sexta de manhã começa o suplício dele até as 3 da tarde, onde ele é crucificado. 3h30, 4 horas ele morre, é retirado antes do Shabá, é sepultado na sexta antes do Sabá, né? Com José de Arimateia e sua equipe. E aí ressuscita no domingo, e é onde a Igreja Católica é o domingo da ressurreição, onde se celebra. Então é mais ou menos essa semana que a gente está acostumado com uma Semana Santa, que, lembrando, é toda fundamentada dentro dos evangelhos. Tiago Freitas. Rapaz, depois dessa grande explanação aqui do contexto histórico-religioso, né, sobre, né, a trajetória, né, do nosso Salvador Jesus Cristo, a gente inicia, né, dessa forma. Rapaz, o Jário Ribeiro é um cara extremamente culto, né, que tem essa bagagem, né, dele por conta do seminário que já fez, claro, para ser padre, enfim, e por motivos, né, outros. Jário Ribeiro hoje não poderia ser um padre franciscano hoje, né? Sim, poderia. Tiago, e quando a gente mergulha, claro, é uma cultura, é uma celebração católica, e muitas vezes você não é católico, mas isso não significa que você não pode refletir. E se a gente começar a refletir melhor, a gente vai entender o que é pressão. O que é pressão? Se a gente entender, para mim, uma das maiores pressões que um homem já passou na vida foi a quinta para sexta-feira. A prisão com tortura, pô. Tortura. Essa semana eu estava me recordando, digo, imagine Maria, a mãe de Jesus, né? Olha, seu filho está preso lá, sendo torturado. Imagina a situação, o contexto, e o judeu sabe o que era ser crucificado por um romano. Então... E a gente saber que tudo isso foi por quem? Foi por mim, foi cara. por você, foi por todos nós.
Tiago, eu tenho uma curiosidade, inclusive eu sei que parte da sua família ela é católica e outra parte, assim, você, Leilane, são evangélicos, mas você foi batizado na igreja católica, você chegou a... Fui batizado na Igreja Católica. Na realidade, a escolha que eu tive, né? Quando você é criança, você tem um Sim. encaminhamento, você tem uma formação que comumente são os pais que direcionam, né? Sim, E até eu fazer a minha escolha, né, de me encontrar na igreja evangélica, eu sempre fui cristão católico, né? católico. Como a grande maioria da população que se diz cristão católico. Então, Sim. hoje, muitos que vamos dizer assim, não tem tanto entendimento pela criação que tem dentro de casa, é Sim. encaminhado a seguir a doutrina católica. Então, eu era mais um desses. Em determinado instante, né, recebi um convite, né, fui para uma igreja evangélica e aí, né, conheci, né, como era conduzido, né, de uma forma um pouco diferente, né? Sim. A Bíblia é a mesma, né? Tem aqui umas diferenças com Alguns livros. exceção dos livros apócrifos, né, que são os livros históricos e tal. Mas isso é algo mais adiante, né, que você vai entendendo. Enfim, me senti bem ali, comecei a caminhar e foi uma opção que eu Mais ou menos com quantos tive anos isso, quando Tiago? Eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu acho que já deve ter uns 12 anos, entendeu? Não sabíamos sobre isso. Eu fiz essa pergunta porque a minha situação é bem semelhante. Eu fui batizado na igreja católica, minha família era católica, só que a minha mãe também passou por esse processo, né? Muito nova. Cerca de 30, quando ela tinha 30, 32 anos. Aí todo mundo de casa também se encontrou na doutrina adventista, no caso. E por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque comumente isso acontece. E falando, né, na Semana Santa, como tradicionalmente, né, a família cristã católica tem a tradição da Sexta-feira Santa, né? Sim. Principalmente da Sexta-feira Santa, de não comer a carne vermelha, né, de comer o peixe, o pescado. Sim. A gente, Jairo Ribeiro, pelo nosso 4º ano, Isso. fizemos a ação da Sexta Santa, né? Uma ação muito bacana porque é a oportunidade que a gente tem de trazer a mesa farta para mais de 4.000 famílias piranhenses. E essa era uma tradição que tinha muitos anos atrás, no tempo do então prefeito Inácio Loyola, da então prefeita Melina Freitas, e que nos anos que me antecedeu e que os sucederam, a gente tinha essa mesma entrega, mas durante um certo tempo o peixe, que era essa tradição que a gente desapareceu, não tinha mais. Jogava a rede e não vinha o peixe. Então tinha até a cesta básica, a cesta básica até tinha. E a gente acha que isso é uma besteira, né? Para muita gente isso pode ser uma besteira. Não. Mas eu sei o quanto que a gente, né, nas minhas andanças, as pessoas pediam: Tiago, se você for prefeito, rapaz, na Semana Santa, volta novamente a fazer a entrega na Semana Santa do peixe. Isso. E aí a gente fez aquela combinação, né? Fizemos aquela proposta, né? Digo, ó, gente, retomando, vamos voltar a trazer o peixe, porque faz parte da tradição. E é uma forma farta, né, da Tiago? gente trazer a mesa farta para mais de 4.000 famílias. Então, assim foi feito desde o nosso primeiro ano. E esse ano, mais uma vez, uma entrega, mais uma vez, bem sucedida. Fizemos toda uma logística, começando logo cedo. Vale bem salientar como foi essa logística, né, Desde Tiago? as 7 da manhã, o peixe fresco, entendeu? Bem acondicionado, né? Para que as famílias pudessem pegar sem ter, né, o peixe, né? Enfim, fora de uma condição legal, porque infelizmente a gente vê em acaba ficando inapropriado para consumo, né, Tiago? Em alguns outros municípios a gente teve exemplos aí de pessoas dizendo, né, que estava com peixe já que tinha apodrecido, porque passou a quantidade além do que poderia passar fora do acondicionamento dele ideal. E nós tivemos todo o cuidado, né, com toda a nossa equipe que trabalhou desde a madrugada para garantir que esse peixe chegasse de forma fresca para essas mais de 4.000 famílias. Então nós conseguimos mais uma vez, né, garantir essas cestas básicas, esses peixes chegarem na mesa do piranhense. E durante mais um ano, Jairo Ribeiro, nós conseguimos ratificar esse compromisso, que foi um compromisso que nós firmamos lá atrás, de que a Sexta Santa seria cesta básica, ou seja, todos os alimentos que tem a cesta básica, mas o peixe também, para a gente garantir a mesa farta no feriado santo, que é tão popular, que é tão tradicional para o povo piranhense. E é importante a gente destacar que isso dá dignidade a famílias. A gente percebe que não só no Brasil, mas em todo o mundo, seja na Europa ou na América do Norte,
as datas tradicionais, as datas religiosas, os que têm condição, Tiago, sempre esbanjam. Isso é uma realidade. Né? Se você observar, você chega numa casa de uma pessoa, né, que tem recursos financeiros, não falta um bom vinho, não falta peixes ali, comida até que sobra, né? Que chama pessoas, né? Não tem essa tradição, tem essa tradição. Chama ali, faz banquetes, e aí tem pessoas que não têm condição nem de fazer um... Mas com essas iniciativas, Tiago, eu acredito que dá dignidade. Com certeza, dá dignidade, e a gente também... Você imagine, Jário, quantas famílias tradicionais que têm isso como... né, uma tradição, de fato, todos os anos na Semana Santa, comer o peixe, sentar à mesa, isso é muito importante, mas que por muitas vezes não tem condições de comprar um alimento. Exatamente. Então a gente está trazendo, como você falou, dignidade, não é só alimento, né? A gente não está só fazendo um ato solidário, né, para garantir comida na mesa daqueles que precisam, Isso mas resgatar a autoestima da população. Isso não deixa de ser um momento festivo, né, Tiago? Para a própria família. É um momento de festa, você vê a sua mesa farta, aquela família reunida, você aproveita para chamar sobrinho, neto, principalmente os avós, né? Usar esse momento, assim, realmente é de respeito e dignidade. Exatamente, e aos pouquinhos a vibração das pessoas ela melhora porque ela tem a comida na mesa, ela revê as pessoas, e aí a discussão sobre o evangelho, sobre Jesus, a reza, que é muito tradicional, se a gente perceber também, quem é católico sabe, durante esses 40 dias eles fazem a via sacra, né, Tiago? Eu não sei aqui na cidade, mas eu acredito que na zona rural o pessoal fazem a via sacra, de poste em poste, né? O pessoal faz aqui. São coisas que, na verdade, é uma cultura da tradição católica, mas já virou uma cultura da tradição brasileira mesmo. E aí é na Semana Santa que tem o Judas. Né? Ou seja, se criou uma cultura em cima, claro, dessa coisa maravilhosa que é a cultura católica e que acaba se tornando uma cultura cristã e brasileira, mas outras ações também estão sendo desenvolvidas, e isso é uma cultura de paz, como a questão da Sala Lilás e a Oficina de Biscoitos, que são ações que também visam o bem maior do nosso povo, Tiago. Verdade, como a gente colocou aqui, né, fazendo o giro da semana, né, rapidamente começamos, né, sobre a ação que desenvolvemos no dia de hoje, né, na quarta-feira da Semana Santa, da Sexta Santa, mais de 4.000 famílias contempladas com a cesta básica e com o peixe, mas não poderíamos deixar de falar sobre essas ações muito importantes. A primeira, a gente já tinha falado aqui desde a semana passada sobre a inauguração da Sala Lilás. Vale salientar que dentro do nosso estado apenas 21 municípios disponibilizam desse equipamento dentro dos seus centros integrados de segurança pública. E o município de Piranhas é um desses que, diga-se de passagem, entrou com a contrapartida da Prefeitura Municipal, ou seja, para a gente equipar aquela sala, né, fazer a reforma e deixar o espaço adequado, para a gente atender as nossas mulheres que são vítimas de todo tipo de violência, seja no seu âmbito domiciliar, seja fora do seu âmbito domiciliar. Foi uma parceria da Prefeitura juntamente com as forças de polícia, a Polícia Militar, Polícia Civil, que trabalham integrado, né, juntamente com o nosso equipamento, que é um CISP, que foi também uma grande conquista da gestão Juntos por um Futuro Melhor. Então nós fizemos a inauguração lá, né, durante a entrega tivemos a presença, né, do nosso delegado Daniel, que também veio representando o delegado geral da Polícia Civil, porque ele está como diretor também lá, inclusive na Narcóticos. Mandar um abraço, inclusive, para o doutor Daniel Maier, né, que veio aqui, falou da importância, né, de estar inaugurando mais um equipamento dentro do nosso estado e a gente poder desfrutar, né, desse espaço que conta também em parceria com a Prefeitura Municipal, de psicólogo, de assistente social que estão trabalhando sobre aviso 24 horas, porque a partir do instante que tiver uma ocorrência, elas serão demandadas e irão prontamente fazer o acolhimento e dar uma condução da forma mais humanizada possível para as nossas mulheres. Então, mulheres, todos os piranhenses, hoje a gente conta com esse equipamento, né, que está lá dentro do nosso CISP, como a gente falou aqui, que é o Centro Integrado de Segurança Pública, que está apto para atender, para acolher cada uma de vocês que estão tendo, né, os seus direitos violados, que estão sendo vítimas de algum tipo de abuso, de ordem psicológica, física, patrimonial, enfim, de todo tipo
né, de violação Sim. ou de violência que você possa estar servindo. Então, esse foi uma inauguração, né, que nós fizemos na última semana, e tivemos também, né, as nossas oficinas, né, de biscoito, que também é sempre muito pedido pela população. É muito bom. Totó gosta de cozinhar, ele sabe também fazer oficina de biscoitos, cara. Deve ser algo bem bacana, assim. Porque o que acontece, Jara? A gente tem as nossas... E qual foi o público-alvo dessa oficina? São as mães das crianças que fazem parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que inclusive recentemente nós reinauguramos, né, fazendo aqui o de Piranhas com uma estrutura bacana, lá no Piau. Também fizemos uma grande reforma. Então hoje as nossas crianças no contraturno escolar podem estar lá, né, desfrutando de vários tipos de atividades, para que elas não possam, muitas, às vezes ficam na rua, ociosas, né? Entendeu? E a gente lá desenvolve várias atividades bacanas. Então uma dessas, que é a capacitação do curso de biscoitos, é uma forma da gente estar fomentando, além dessas mães terem as noções e tem essa capacitação para desenvolver o biscoitinho, seja no âmbito familiar, ela faz ali para consumo, né? Para consumo próprio, mas também para ela comercializar. Então, a partir dessas iniciativas, a gente fomenta também o empreendedorismo. A gente tem alguns exemplos, né, de outros cursos que a gente sempre vem desenvolvendo, do cursos de unha em gel, onde já existem algumas garotas, algumas mães que já estão trabalhando e fazendo uma fonte de renda secundária. Nesse caso, Tiago, já te atrapalhando, mas aproveitando para deixar uma pergunta que vai ser significativa nesse sentido, porque assim, muitas vezes aqui a minha intervenção desagradável é porque quando eu ouço essas situações, eu lembro de outros municípios. E muitas vezes, Tiago, o serviço de convivência de alguns municípios que eu conheço se resume a vamos desenvolver essa... Não que não seja importante. Coloca os alunos ali para um grupo de dança. E pronto, se resume a um grupo de dança ou uma manifestaçãozinha cultural, um pouco de ordem. E qual a importância do serviço de convivência de Piranhas? Ele tem um leque de opções, tanto para jovens como para as mães, e principalmente nessa pegada do desenvolvimento social e econômico. Ou seja, eu trago uma dinâmica educativa para essas crianças, mas eu dou a oportunidade também delas se autodesenvolver para produzir algo para sua família e para o desenvolvimento econômico dessa família. Qual a importância do serviço de convivência de Piranhas funcionar dessa forma? Exato, Jair. A gente tem essa função, né, de como colocamos aqui, de no contraturno escolar, a gente ter esse espaço para que essas crianças não fiquem ociosas, para que elas possam desenvolver outras habilidades cognitivas, comportamentais, trazer o esporte, trazer a cultura para dentro, mas a gente também encaminhar elas na possibilidade da gente fazer como esses cursos que nós estamos fazendo, dá uma condição delas aprenderem um ofício e, através desse ofício, a gente oportunizar essas famílias a terem um ganho secundário também para desenvolver. A famosa renda extra. A renda extra. Então, como a gente estava falando aqui do curso de unhas em gel, a gente já tem aqui exemplos, né, de jovens que fizeram esse curso e que hoje encontrou uma forma de ter uma fonte de renda extra para dentro da sua casa. Exato. Então, o curso de biscoitos é mais um dos cursos que a gente vem desenvolvendo juntamente com o serviço de convivência. Ele se destina para as mães, não só para as mães, para jovens também que têm interesse de aprender a fazer aquela atividade ali do biscoito, para comercializar aquele biscoito e também para aprender, enfim, fazer no seu âmbito domiciliar, né, fazer ali para consumo próprio, entendeu? Exato. Então é sempre muito bom a gente estar dando essa chacoalhada, mostrando essas alternativas. As oportunidades, né, capacitando e instigando para que eles possam ter, né, essa iniciativa de empreender. Eu acho que o caminho realmente para a gente ter uma fonte de renda secundária é a gente investir nesses mini cursos. Né? Mais adiante a gente tem outros projetos que vão conversar muito, muito perfeitamente com essas iniciativas, né, que é o nosso Banco Popular, que já está completamente formatado e prestes a gente tirar do forno já e lançar aí para os piranhenses. Banco Popular? O Banco Popular, né? Ele vai, já eu falei bastante sobre isso aqui, muita gente cobra, né? E a gente, foi chegado o momento, né, obviamente, da gente lançar, e o Banco Popular vai ser lançado aí dentro dos próximos dias, e ele será um edital amplo, que vai dar possibilidade de vários piranhenses terem uma linha de crédito, microcréditos,
que através desse impulsionamento do poder público, a gente vai estar possibilitando com que muitas pessoas possam, de fato, empreender, entendeu? Exato. Empreender no sentido de gerar realmente fonte de renda e ter perspectiva futuramente, por que não, de gerar empregos, de gerar renda, de desenvolver Tiago, a economia. um adendo que é muito importante frisar e falar é que, para além desses cursos que tanto você quanto a Secretaria de Assistência fomenta, nós temos funcionando a Sala do Empreendedor, ou seja, aquele que já viu que tem a veia para o empreendedorismo e viu que tem a oportunidade e já tem as habilidades, né, feitas através do curso, seja o de um em gel, seja na fabricação de bolos, pães, biscoito. Procura também a Sala do Empreendedor, né? A abertura do MEI é importante para ser aquele empreendedor formalizado. Exatamente. Tudo isso a gente tem de forma gratuita aqui no município, não é isso? Que funciona, procurem a sede da Fábrica de Inovações. Isso. Né? Isso Localizado na rua São Domingos, número 19. Na Vila Sergipe. Vila Sergipe. Então, pessoal, todos esses equipamentos estão disponíveis e existem para a gente orientar Sim. e a gente dar condições, né, para que as pessoas que trabalham na informalidade possam formalizar. Sim, muito e importante. através disso crescerem, né? Porque você pode até desenvolver, você pode até ter uma fonte de renda, mas dificilmente na informalidade você vai conseguir progredir de fato. Então os meios para auxiliar existem e a gente coloca aqui à disposição também de toda a população. De forma gratuita, né? Vale salientar. Tiago, muitos políticos temem a liberdade financeira do seu povo. Você segue o caminho oposto. Você acredita que o seu povo, com liberdade financeira, o seu povo sendo, vamos dizer assim, emancipado financeiramente, ele com certeza fará uma Piranhas que é a Piranhas que o Tiago Freitas deseja. Tem ainda muitos exemplos de políticos que se apegam a uma forma de escravizar. E quando a gente fala escravizar, é algo até que pesado, né? Mas de fato é escravizar, porque quando você condiciona uma Pãozinho pessoa... e o circo, né? Quando você condiciona uma pessoa a votar porque tem um emprego ou porque tem algum tipo de benefício, você está... consequentemente definindo, né, que aquela situação vai ser aquela, porque muitos políticos, infelizmente, né, eles não querem que você progrida porque você vai depender. Exato. Então é uma corrente, aí fala de escravizar, você fica condicionado. É uma corrente invisível, Cabresto. é um cabresto invisível, e a partir do momento que você dá a oportunidade dela se emancipar financeiramente, ela não vai votar mais por quem tem condições de alimentar, né, de dar ali aquele meio da pessoa, né, sobreviver, porque ela, independente, ela vai votar naquilo que ela verdadeiramente decide como melhor ou que tem melhores condições de poder dar os meios, né, dela que tem o seu próprio negócio, sua própria fonte de renda, caminhar com as pernas dela. Ou seja, você não teme, você incentiva a liberdade financeira do seu cidadão. Tem que ser, Jário, a gente tem que acabar com essa visão, porque assim, interior não é só Piranhas, né? É a realidade do interior no Brasil, de forma geral. A gente sabe que a questão da falta de emprego é um problema crônico. Não é só em Piranhas. Piranhas a gente ainda tem um comércio ali pujante, a gente tem ali a indústria sem chaminé do turismo, que gera emprego e que desenvolve, mas a gente tem vários municípios que o maior empregador, Piranhas também não é diferente, é a prefeitura, mas em muitas só existe a prefeitura. Exato. Em muitas você não tem nenhum tipo de indústria, em muitas você não tem um comércio que movimente, que gire, que consiga pagar um salário, né? Que consiga pagar um salário digno, né, para a população que assina a carteira. Então, assim, infelizmente, por conta disso, dessa dependência ainda do poder público, para que as pessoas possam ter uma colocação profissional, é que existe essa corrente invisível e que termina escravizando a pessoa que vota, porque se votar no candidato B, vai ter um seu emprego. direito cessado. Se votar no candidato A, vai ter ali uma necessidade de alguma forma atendida que ele precisa. Isso. E aí, a partir do momento que a gente muda essa lógica e a gente diz assim, ó, vamos desenvolver, você vai ter a oportunidade de caminhar com as suas próprias pernas e ganhar o seu salário fruto apenas do seu esforço. Você não vai depender de vinculação com ninguém que vai poder abrir a porta ou fechar a porta. Você depende de você mesmo. Quando a gente verdadeiramente dá condições para que isso aconteça, a gente dá emancipação para a população, que essa população emancipada vai definir de fato, sem nenhum tipo de tendência, quem é que ela acha que representa melhor os interesses dela.
entendeu? Sim. Então, eu defendo, né, essa política, né, que gera oportunidades, que emancipa as pessoas e que acaba com esse modelo que a gente ainda vê perpetuar em muitos lugares, né, em muitos interiores, dessa escravização invisível que as pessoas têm por Uma conta situação, Tiago, assim, que vale a pena a gente frisar é que até o termo de assistência ou assistencialismo, o termo assistência propriamente dito, ele acaba sendo banalizado. Quando que a gente sabe que a política de assistência nada mais é do que fornecer de forma digna o direito para quem não tem condição, quem não tem acesso. Mas por muitos, o assistencialismo foi usado como moeda de voto, moeda de troca, quando não é. As políticas de assistência, elas são para, de fato, favorecer a quem não tem condição, a quem é menos favorecido. E a gente vê o oposto disso aqui. A gente vê as políticas de assistência funcionando, mas dando oportunidade para as pessoas, de fato, se emanciparem, né? E automaticamente você, pensando dessa forma, você quebra um paradigma e desenvolve um novo paradigma mental e cultural das pessoas, de ver a sociedade, de ver a prefeitura de um jeito, de ver o desenvolvimento de um jeito. Você acaba transformando a educação por dentro das pessoas, ou seja, o piranhense ele tem consciência de que ele vai às urnas e vota porque ele entende que aquele camarada é melhor, ou Sim. que aquela pessoa é melhor, não mais por aquela necessidade de pagar, entre aspas, o favor. Mas é necessário, né, quebrar esses antigos paradigmas e a gente construir uma nova forma Uma nova política, né? Uma nova forma de se fazer política, né? E a gente, de fato, oportunizar as pessoas a votarem pelo que elas acham, de fato, que tem melhores condições para desenvolver a sua cidade e não aquela que vai lhe beneficiar. Eu acredito que paralelo a isso, Tiago, você olhar lá na frente, vamos dizer que em uma determinada situação, uma pessoa que hoje ela é seu eleitor, lá na frente ela não te vê como o candidato que a represente, mas ela jamais vai poder olhar para trás e dizer, não, ele não me deu a oportunidade. Ou ele não fez nada. Ou ele não fez nada. Não vai existir isso. Porque hoje, se a pessoa vai ter uma profissão, vai ter um direcionamento, você contribuiu para aquilo. É muito diferente do que quando você tem aquele favor. Meu irmão, já votei em você porque você me deu isso e isso. Agora eu não devo mais nada a você. Não, é totalmente diferente. Podcast do Tiago, sempre um bate-papo leve, atual. Aqui a gente também faz aquela... Sabatina. Totó aí, a gente faz aquela... de vez em quando, se você foi batizado quando, o que é que você pensa sobre isso? Tudo isso aqui a gente também extrai de forma muito positiva do Tiagão. E você, qual é a sua opinião sobre essa questão? Você acredita que gestão pública tem que ser feita dessa forma ou você é tradicional ainda a ponto de achar como muitos políticos pensam? Deixa a sua opinião, compartilha. Deixa nos comentários. Não esquece também de compartilhar e... se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Ativar o sininho. Tiago, até quebrando um pouquinho da formalidade, eu gostaria que você mandasse em especial um abraço para os ouvintes da Rádio Xingó, né? A gente sabe que o deputado Inácio, a toda sexta-feira, tem o programa dele. E a sua audiência também acompanha o podcast do Tiago. Então, faça as honras e manda aí um abraço para os ouvintes da rádio. Piauí Independente. Um abraço pra vocês. Eu fiz pegar da Fábio de Melo. Você viu a polêmica do Fábio de Melo com o Seba? Com o podcast do Seba. O Seba, né, bicho? O Seba ficou todo sem graça ali, né? E deu uma repercussão grande, viu? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Vamos pincelar sobre isso. Mas enfim, de forma especial para os ouvintes da Rádio Xingó FM, os espectadores aqui, os ouvintes, né, melhor dizendo, do podcast do Tiago, um abraço muito especial. E lembrando, rapaz, quando eu estive com vocês agora no cerimonial lá da creche, muita gente do Piau, fui reconhecido. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Famosinho. Ouço o podcast do Tiago aqui na Rádio Piau. Então, um abraço pessoal do Piau. E todo esse trabalho, às vezes, tem um reconhecimento que para muitos pode ser exagero, para muitos é uma manifestação de amor, de carinho, de gratidão. E todo esse trabalho, muitas vezes, Tiago, dá resultados. E muita gente reconhece esse trabalho, como foi o caso da menina que tatuou "Tô com TF". E isso, às vezes, é gratidão, né? Rapaz, foi a Joyce. Conta essa história pra gente. Eu fui surpreendido na última semana, né, com essa foto já. Eu não conheço pessoalmente, né, a Joyce.
Inclusive, tô devendo uma visita, né, a ela. Ela é cunhada do Cícero Marreta, que é um grande companheiro, amigo nosso, irmã da Jusce. Isso. E ela fez essa demonstração de apoio, né, total. Rapaz, que maluquice, Joyce. Tô com TF, igual o do boné, igual do adesivo que a gente tem. Boné. E ela simplesmente disse, não, é isso aqui mesmo e acabou-se. E aí, deu uma repercussão rápida e muito grande. O vídeo já passou mais de 100 mil visualizações. A gente tem aqui, eu acho que mais de 800 compartilhamentos. Sim. Então, muita gente viu. E aí, as reações foi das mais variadas, né? De pessoas que elogiaram ela pela coragem, a pessoas que disseram que tinha sido comprado. Veja mesmo. Essa rapaz foi comprada. Eu digo, meu irmão, comprada. Eu botei, concordo. Ela comprou o Quinitos e veio dentro do Quinitos. A tatuagem do Quinitos. 139 mil. Do Plock. Do chiclete Plock. 139 mil. Ó, 139 mil visualizações. 874 compartilhamentos. Então, quer e dizer... 158 comentários. E pelo que o pessoal falou aqui, ó, a Joyce, ela não é servidora da Prefeitura Municipal, ela nem sequer nunca pediu emprego pra mim, porque teve gente que disse assim, eita, aqui... Tá com emprego garantido. Cargo comissionado, não sei o quê, baba-ovo, bebê. O pessoal não foi, a gente fica lisonjeado pela loucura que Joyce fez. E o tatuador parece que já tem agenda. Tem mais agenda. Tem gente aqui nos comentários. Se isso virar moda, meu irmão. Ô, Tiago, e ganhou matéria de repercussão estadual, né? Se não me engano, o Política Alagoano, vários portais de notícia divulgaram. Política Sertaneja, vários portais veículos de repercutiram, né? Por conta de ter sido algo realmente inusitado. Mas enfim, Joyce, queria aqui mandar um abraço, minha amiga, aqui para você de forma pública, agradecer a sua demonstração de apoio, seu carinho, né? Tô devendo essa visita. E tira foto para stories, viu? Eu olhando aqui a postagem agora, esse comentário, ele é muito bom. Qual? Né? Teve uma moça aqui que escreveu mais ou menos assim: quando chegar a eleição, não direi em quem vou votar, mas haverá sinais. Então, para o pessoal também mais desavisado, o que acontece? A jovem Joyce, na última semana, fez uma tatuagem no braço dela aqui no pulso, hashtag #ToComTF. Do mesmo jeitinho que vocês veem o boné, que vocês veem o adesivo que já tá rodando aí. Exato. Tô com TF de Tiago Freitas. Exato. Então ela fez essa demonstração de apoio e a gente fica muito lisonjeado, né? Volto a dizer, agradeço demais, Joyce, aí o seu carinho, né? O seu apoio. Vou fazer uma visita para lhe agradecer pessoalmente, mas rapaz, que maluquice, meu irmão. E a repercussão só foi lembrando que esse adesivo também tô com TF, qualquer parte que você... Eu vou pela 220, aí passa um com TF, passa o TF. Aí não, eu vou aqui... a L130 e passa outros com TF. Aí quando sempre passa eu digo, não, esse aí é companheira, gente boa, tá com TF aí no carro. Você sabe com que certeza. até em Maceió, a minha mãe disse, rapaz, eu vi em um dia só 2 carros com adesivo, tô com TF. Aí um deles ela mandou a foto, eu digo, como é que eu vou saber, mãe, de quem é? Eu não sei de quem é, não. Eu sei que eu estava numa festa, aí um cara tava assim com um boné e o carro com TF. Eu digo, o senhor de Piranha? Não. Você tem algum familiar em Piranha? O cara disse assim, não, porque eu achei tão bonitinho assim, eu tô com TF. Não, mas o cara na verdade era um barraqueiro, assim, ele veio pra uma festa e achou... ter alguma festa. Achou bonito o tô com TF. E tá fazendo aí a minha, né? Exatamente. Obrigado. Portanto, esse barraqueiro que eu não sei quem é, muito obrigado pelo apoio. Ele disse que veio assim, aí achou, pô, que negócio bacana. Ele disse, eu vou até ver, vou pra mais festas lá e quem sabe eu não voto, porque eu gosto daquele prefeito, cara. Tá vendo aí, meu irmão? Isso é bacana, principalmente quando as pessoas de fora, o comerciante chega e vê a organização e o cara rasgou elogio, diz, já fui 2 festas lá em Piranhas e o pessoal recebe a gente como se a gente fosse de lá. Isso é um barraqueiro, o cara me falou. Cara, estou pensando sinceramente em ver se eu compro uma casinha lá em Entre Montes. Eu digo, vai ser meio mais... Quem sabe, Piranhas é de todos nós, né? Exatamente. Um patrimônio do Brasil. Quem vem se apaixona e quem vem sempre retorna e quando retorna traz mais alguém. Piranhas tem esse encantamento diferente, né? Todo mundo que vem pra cá fica apaixonado. Então esse barraqueiro não foi diferente, né? Foi mais um dos admiradores, né, da nossa lapinha do sertão. E ele disse que não perde festa mais não. Opa, aí sim. Não, interessante, ele falou, eles tratam a gente como se a gente fosse de lá, assim, com o mesmo respeito, com o mesmo
o mesmo carinho. Com e todo certeza mundo no Forrogaço 2024 ele vai estar aqui. Vem. Spoiler. Vem sim, vai ser Aguarde daquele cartas. jeito, né? Vai ser daquele jeito. Vamos falar de alguns assuntos pelo mundo. Giro pelo mundo. Giro pelo mundo, a gente vai começar a falar de futebol pra gente pegar logo duas pautas envolvendo jogadores de futebol. Primeiro, o jogo da seleção contra a Inglaterra. Qual foi sua impressão? Cadê o João Paulo já levou saiu. falta. verdade. Queria ver a opinião. Mas dele. foi um Wembley. Foi O um Brasil que Wembley. jogou com a Espanha também hoje, né? E eu não sei qual foi o resultado, mas eu sei que nessa última semana também, né, a seleção brasileira totalmente desacreditada, né? Tivemos aí alguns reveses que, inclusive, ultimamente, né, o que foi mais notório, que a gente até foi notícia, ponto da gente falar aqui, foi que não se classificou para a Olimpíadas, né? Eu acho que na primeira vez na história que a seleção brasileira não se classifica Fato. para a Olimpíadas. Depois de ter ganhado a medalha de ouro, né? Com Neymar e companhia. Pois é, e não se classificou, mas enfim, a safra nova tá começando, né? Primeiro jogo do Dorival como técnico. Eu confesso para você que eu não tinha muitas expectativas, até porque diante, né, Do cenário atual, dos né? últimos acontecimentos da seleção brasileira, não dava pra gente ter muita expectativa. E a seleção da Inglaterra vindo toda badalada, né? Com Bellingham, enfim, o Kane jogou. O seu ídolo lá que você fez. Bellingham. Legal. Enfim, Quem não jogou? Bellingham e companhia limitada. Meu amigo, eu não acompanho o jogo todo, mas eu vi os melhores momentos. A seleção brasileira poderia ter Os feito highlights. os 3. E o Endrick, o jovem Endrick, né, estreou já fazendo gol. E ele ficou tão nervoso que disse que no último lance do jogo, que ele perdeu um gol praticamente feito. Ele disse que perdeu o gol porque estava tão em êxtase, porque tinha feito o primeiro ainda, que terminou se desconcentrando Agindo de forma e automática. não conseguiu. Então a seleção brasileira venceu por 1-0 com uma grande apresentação. Uma boa né? apresentação, Uma né? boa apresentação. Então será que a seleção agora vai com o Dorival? Eu não botava muita fé no Dorival, não. Eu acho o seguinte, diferente das demais, eu percebi um time mais coletivo. Eu acho que muitas vezes, quando você é craque como o Neymar, você precisa ser um craque que seja líder de um coletivo. Sim. Não aquele cara que queira ser o referência de todo mundo. Mas eu achei uma seleção bem coletiva, as estreias de Beraldo, muito boa. Eu gostei muito do Andréas Pereira, entrou muito bem. Tantos os que estavam jogando com o João Gomes, como os que substituíram em uma seleção muito jovem. Os caras jogam nas principais ligas do mundo. Então, eu percebi um time coletivo e um time que não se prendeu a uma tática. Um exemplo, né? O Dorival, o anterior técnico do Fluminense, ele tinha um padrão. O Dorival não, ele montou um setor defensivo muito bom, que inclusive não falhou, e disse assim na pré-eleção: joguem do meio para frente, faz o drible, vai para cima, faz a jogada. Eu acho que funcionou. Ele deixou o Brasil jogar como o Brasil. O Brasil, o que sempre fez a diferença realmente foi a habilidade individual, né? Que durante um tempo para cá a gente vem observado essa mudança, porque o Brasil sempre teve, a grande diferença foi a habilidade individual. E de um tempo para cá a gente equiparou o nosso futebol, aquele futebol técnico que está globalizado, que já vem desde o período do Barcelona, né? Com o Guardiola do tic-tac, que é toque, 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 e perdeu um pouco aquele encanto do futebol. Talvez o Dorival, a grande chave, a grande sacada que ele teve foi essa, de entender que a gente tem essas habilidades individuais, né, o futebol brasileiro, né, e deixar os meninos um pouco mais soltos. Um detalhe importante é que tem a ausência do Neymar. Então será que realmente, até que ponto o Neymar ele, né, é bom para o time, ou até que ponto o Neymar de certa forma pode atrapalhar pelo fato dele ser essa estrela e o time jogar em favor dele? Então eu estou começando a me convencer de que talvez a seleção jogue melhor sem o Neymar do que com o Neymar. Eu acredito muito no coletivo, não é à toa que o futebol é coletivo, né? Nós tivemos sempre os caras que eram referências, né? Mas a gente não percebeu isso e quando você se tornava o referência do time, você tinha que resolver, como foi o caso de Romário, que dizia, a seleção joga pra mim, mas ele resolvia. Ele chamava a responsabilidade e correspondia. Já o Ronaldo da mesma forma, né? Aquelas conversas de bastidores, o Vampeta fala muito nos podcasts, nos programas, de que existia ali uma disputa entre Rivaldo e Ronaldo em 2002, mas ambos disputavam e quem ganhava era a seleção.
Lembrando que a seleção brasileira, historicamente, quando ela ninguém dá nada por ela, ela se surpreende, né? Lembro da Copa de 98 que a seleção quase não se classifica na fase na etapa classificatória e foi campeã em 98. 2002, perdão. 98 ele foi semifinalista contra a França, de Zidane. 2002, exatamente. E foi campeão. Na Copa, na sequência, 2006, veio com aquele time badalado e perdeu nas quartas de final. Em elenco, o maior time. Naquela época, você... 2006 era o auge de Adriano Imperador. O Brasil tinha no seu ataque Kaká no auge, tinha sido do melhor do mundo em 2004. Aí você tinha Adriano, Kaká, você tinha Ronaldo, você tinha Ronaldinho Gaúcho. Isso era o quarteto. Imagine, um baita de um time, você tinha o Zé Roberto jogando muita bola, quer dizer, e o Roberto Carlos e Cafu. O Roberto, lembra que ele foi ajeitar o meião e Thierry Henry fez por trás. E perdeu, né, com aquele time. Então, assim, futebol tem dessas coisas e muitas vezes a seleção brasileira... E vem de desastre. É desacreditada e ela surpreende. 2006 foi essa seleção. 2010, uma baita de uma seleção. Aí 14 em 7-1. Então nós estamos há 20 anos... na fila. Mais de 20 anos. Agora, o que eu percebi ainda, Thiago, é que nós estamos precisando de um Thiago Freitas, um 9. Rapaz, o time hoje, da forma que tá jogando... Um 9, um cara que vai e faça só o gol. A gente tá... tá muito cedo ainda pra falar, mas o Endrick é uma grande promessa. Eu acho que esse cara não é um 9. Mas ele é o cara que chega com qualidade pra finalizar. O Vinícius Júnior... Essa camisa 9, Jário, se você for olhar no futebol, cada vez mais tá ficando escasso. A gente joga com falso 9, né? E aí o falso 9 você pode improvisar ali de qualquer forma. Então assim, o time joga mais o resultado do coletivo mesmo do que aquele cara que resolve. Eu acho que o futebol não é à toa que esse Bellingham, ele é um cara que joga de 5, mas que faz muito gol. Verdade. Porque ele entra muitas vezes de falso 9, o próprio Neymar é um jogador que joga de lado, mas faz muito gol. O Mbappé, realmente, em alguns sistemas, mas ainda se é muito necessário quando você tem dois alas muito rápidos, como Rafinha e o menino, o Vini Júnior, que não consegue finalizar. É incrível como aquele jogador precisa aprender a finalizar. O Luizão, que foi reserva do Ronaldo, jogador do Corinthians, lembra aquele Luizão? Lembro. Era um jogador que fazia muito gol feio, mas fazia muito gol. Diz que o Vini Júnior é burro, porque ele tem todos os recursos, inclusive bate bem na bola, mas não sabe fazer, não aprimora fazer o gol. O Rodrigo faz grandes gols lindos no Real Madrid, mas na seleção não consegue acertar o pé. Então eu acho que quando essa galera começar a acertar, vai dar camisa certo. Amarelinha pesa mesmo. E falando nisso, você viu o uniforme? Um azul assim meio... Exótico demais, né? Um azul pra meio... dizer feio mesmo. Um azul rapaz, meio... desde o último, que foi aquele azul com as picolé, velho. Aqueles picolé de tutti-frutti, velho. Não tem aqueles azul, aquele azul estranho. O que é esse picolé? O cara... Céu azul. Céu azul. Tutti-frutti, velho. Tutti-frutti. Mas falando de seleção brasileira, a gente sabe que grandes jogadores como Romário, Ronaldo, esses caras fizeram história, mas também outros jogadores fizeram história, como o Daniel Alves, que foi um dos jogadores que mais vestiu a camisa da seleção. Um dos maiores campeões. O Daniel Alves foi um dos maiores campeões da história. Eu acho que ele foi o maior campeão da história em termos de títulos. Ganhou tudo como futebol. Clube, seleção, ganhou tudo como jogador de futebol. Um cara que, inclusive, Thiago, tem uma história até então, até esse episódio que a gente vai falar, até interessante e bonita e motivacional. Um cara que saiu do corte de cana, saiu de Juazeiro, enfrentou diversas dificuldades, mas houve um acidente de percurso na vida dele, causada pela sua displicência, pela sua falta de autocontrole, e ele foi preso, né? Para quem não sabe, a título de informação, foi preso acusado de estupro. E Thiago Totó vai falar pra gente sobre esse assunto. Muito polêmico, né? Ele foi acusado de ter cometido um crime sexual numa boate na Espanha, né? Isso. Fora do território brasileiro. E ele é um caso muito contraditório, mas enfim, fato é que ele foi condenado por esse caso aí, e ele cumpriu já mais de um ano de pena e teve direito agora
para ir para o semiaberto desde que ele pagasse um valor de Uma fiança. fiança. O patrimônio dele, as contas dele estão todas bloqueadas e ele precisou de um apoio de alguém que pudesse pagar esse valor de mais de 1 milhão de euros, ou seja, mais de 5 milhões de reais. Durante um tempo, parece que essa não foi a primeira, acho que essa foi a segunda fiança que ele paga. Parece que quem tinha ajudado foi o Neymar. O pai do Neymar ajudou na primeira fiança. O pai do Neymar. E aí o que acontece? Pagou a primeira, gerou uma grande repercussão, uma grande comoção nacional, e ele meio que tirou o corpo de lado e disse que que o que tinha que fazer já fez, não iria ajudar para a segunda, mas fato é que ele conseguiu, e eu soube, inclusive, hoje, que quem emprestou o dinheiro foi aquele Depay, né? Memphis Depay, que é um jogador holandês que jogou no mesmo clube com ele e que bancou esse valor da fiança. E aí a gente viu nessa última semana agora a liberdade dele e uma grande mobilização de pessoas revoltadas, inclusive a gente tem várias manifestações de repúdio de várias celebridades aqui no Brasil, né, repudiando, né, o fato que aconteceu, e a gente, né, tá aqui para colocar essa questão, porque é um fato muito polêmico e delicado. Eu sinceramente, eu não tive acesso aos autos dos processos, mas existem vários indícios, um tanto quanto contraditórios, para incriminá-lo, né? Mas se ele foi incriminado, é porque o conjunto de provas, né, leva a crer isso. Né? Mas eu creio que existe a justiça dos homens e existe a justiça divina. Se a justiça dos homens, ela faculta a gente ter esses recursos, né, de recorrer para o semiaberto desde que faça um valor, né, pecuniário, enfim. Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? Interessante que a gente volta para a discussão que a gente teve no podcast passado, né, Tiago? Sobre a ressocialização dessas pessoas, né, que passam por crimes. Então, assim, a gente volta àquela tecla que a gente vinha batendo, né, de falar até quando essa ressocialização, e nada mais né, do que um processo de ressocialização. Ele volta para o regime semiaberto, mas vai pagar as duras penas. Enfim, eu soube que ele tinha um relacionamento estável lá com a modelo, e ela no meio do julgamento largou ele, depois voltou, enfim, fato é que ela saiu, acho que de mão dadas com ele, agora do presídio, acho que eles devem ter, né, se recomposto. Sim, entendido. Mas enfim, é algo realmente muito polêmico, e o que é que você acha, Jair, sobre isso? Não, eu prefiro seguir a linha filosófica, porque é delicado, Tiago, mas a linha filosófica... a linha filosófica faz com que a gente reflita o caso e os jogadores que estão começando e os que estão aí atualmente reflitam sobre o caso Daniel, que também é igual ao caso do Robinho e de tantos outros. Quantos casos encobertos realmente também existiram, né? Exato. Mas o debate filosófico é autocontrole. Uma noite de prazer causou praticamente a vida inteira de dor do cara. Exato. Porque o cara perdeu uma credibilidade enorme, que aquele cara era um cara de credibilidade. Ele manchou a carreira dele. Exatamente. Ele manchou a carreira dele, os caras derrubaram a estátua dele lá em Juazeiro. Então uma noite de prazer levou uma vida inteira de dor. O cara casado. Eu não tô aqui falando de moralidade, de A, de B, certo ou de errado. De certo ou de errado, porque na sociedade atual não existe certo para muita gente, né? O que eu falo aqui, um discurso filosófico, uma reflexão filosófica até espiritual, é o que leva muitas vezes um deslize, uma falta de autocontrole, um erro. Então a gente tem que analisar muito determinadas situações. Uma situação, Jairo, que vale a pena a gente frisar aqui é que é o seguinte: antigamente mais dessas situações se aconteciam porque existia o anonimato. As mulheres não faziam a denúncia. Mais uma vez frisando a importância de uma sala lilás da vida, né, Tiago? Que são através desses mecanismos que as mulheres conseguem, de fato, ter coragem, né, de dizer assim, não, eu sofri a violência assim, assim, assim. E isso é um caso, porque assim, dentro de uma cultura onde se acha assim, uma oportunidade da mulher se envolver com um jogador rico, milionário, entendeu? Vai causar um transtorno numa situação como essa, mas assim, ela teve a oportunidade de fazer a denúncia, se o fato aconteceu ou não, a justiça está aí para isso, né? Julgou para isso, mas a importância de você ter mecanismos de defesa para isso, né? Para esse espaço de denúncia. E assim, o Daniel Alves ele ainda teve esse recurso do acesso ao regime semiaberto, né? Já não foi a mesma situação para o Robinho, né?
Pois é, o Robinho também agora ele tá prestes a ser julgado, né? O Daniel saiu É e isso. o Robinho está prestes a ser Ele julgado. não já foi julgado e preso essa semana? Já foi absolvido, no caso. Ele se foi mantém- preso. Então, preso, ele mantém preso, ele não... Ele foi O Robinho tá já. preso? Preso. Inclusive no 9 presídio- anos. No presídio um presídio famoso. 9 anos. Qual? Né? Ah, Presídio famoso. dá um Eu, Google aí. eu achei que ele tava pra ser Não, julgado. já foi julgado e foi preso condenado. essa semana, foi preso em Santos. Ele Que até a crítica que as pessoas estavam afirmando é o seguinte, foi na Itália, não foi a situação dele? Tremembé. Ele tá em Tremembé. Tremembé. A situação Ele dele, está salvo engano, preso foi em na Itália, Tremembé. né? Do crime que ele cometeu, que foi estupro coletivo. Ele estuprou uma mulher albanesa em 2013. Olha Isso. que coisas. Mais de 11 11 anos. E tá dando um Googlezinho, Thiago, aí rapidinho? Pra dar uma olhada? Eu tô Ele prestando tem- atenção. ele tem- Então, Ele não, tô tem- dizendo assim, pra você Tremembé. ver se realmente procede, mas o Não, ele tá julgamento dele preso. foi na segunda... Não, Foi agora no início da semana. no início da semana. Segundo foi domingo. Prisão, inclusive essa 9 prisão é anos. considerada a prisão dos famosos, né? A maioria dos famosos vai pra vão pra Tremembé. Ou seja, teve os Robinho, bens bloqueados. pô. Robinho, ídolo Craque, dos né? Santos, ídolo dos Santos. Aí surge também uma outra polêmica que o Jorge Cajuru, conhecido pelas polêmicas, que Sim. fala desde o tempo de locutor, de apresentador esportivo. Segundo ele, o Robinho, segundo declarações do Cajuru, próprio Cajuru. é um mau caráter e tinha associações com criminosos, traficantes de drogas de Santos. Então, segundo o Cajuru, já é do feitio dele. Eu, particularmente, acompanho a carreira do Robinho desde muito cedo. Aí você não pode fazer um Depois que pré-julgamento desse, depois né? que o cara tá preso, tá na pior, aí o cara vem aparece caras como Cajuru, aproveitadores, né? chutando cachorro morto. Chutando Tem essa cachorro história. morto e isso. Mas enfim, a gente lamenta muito esses fatos, até porque o Robinho é uma figura pública, é um cara que influenciou uma geração, né? E ele, a partir do instante que ele comete, né, um delito dessa natureza, a gente Lamenta, né? escandaliza também, né? Eu vou entrar num assunto polêmico e muito sensível, não, assim, muito baseado no que a defesa, dos advogados de defesa Pautaram, dos jogadores, pautaram, que é essa questão do ambiente, né, Thiago? Às vezes o ambiente, o caso do Daniel Alves, vamos dizer assim, de estupro, nós estamos fundamentados em cima do depoimento da Sim. moça, enfim. Mas assim, é muito complicado também esse caso, por isso que Thiago na fala dele falou que é sensível, a gente não tem acesso aos autos, mas hoje o jogador precisa ter muito cuidado no ambiente que ele vai, nas pessoas que são inseridas em diversas farras deles ali, porque ali de repente se o jogador, você tá ali naquela situação, você acredita que tudo pode, de repente... Uhum. A mulher se sente desconfortável e alega que, ó, você fez, quer dizer, muito sensível. Hoje, principalmente, serve de exemplo para os jogadores que estão começando com o Hendrick Sim. da vida. Exatamente. Porque a gente sabe que esses caras são acostumados a fechar boates. A gente sabe que existe hoje uma indústria de meninas de influência que fazem questão e se inscrevem para participar dessas festas aí, a exemplo dessas que o Neymar faz. Não estou Sim. aqui passando pano, dizendo que foi isso ou aquilo, Não. mas o ambiente muitas vezes não é propício, Contribui, né? não contribui. Não Mas, sei a gente, opinião mas de assim, vocês. em contrapartida também tem uma geração mais nova mesmo, que vai na contramão, viu? Você falou do Hendrick aí. O Hendrick, ele é um cara que, apesar do hype, né, que ele tá na alta, Sim. ele é o queridinho do momento. Ele faz questão, por exemplo, nada contra, até porque eu tenho tatuagens, mas a gente tem o estereótipo do jogador de futebol, o cara que é cheio de tatuagens. Calção por Ele- dentro, velho. Ele não usa tatuagem, ele é um cara disciplinado, não bebe, coloca a vestimenta dele por dentro, como os jogadores de antigamente fazia. E ele sempre diz que ele busca não entrar em nenhum tipo de polêmica, ou seja, ele já tem um cuidado, Sim. está no início da trajetória dele e ele tem um cuidado para não associar o nome dele a nenhum Claro. tipo de escândalo ou algo que possa Geração- tirar o foco do futebol. Exato. Agora eu te Exatamente. digo, já ele é um cara com certeza que ele segue uma linha Cristiano Ronaldo.
Segue uma linha Disciplina. Ronaldo. Com certeza, um cara disciplinado. Mas assim, Olha, o Vini Júnior, eu vi um podcast com o Vini Júnior, ele falando da semana dele, Ranieri, ele é muito mais focado que você. Não, mas com certeza. Eu treino, vou pra casa, cochilo, almoço, vou pra fisioterapia, cochilo, faço minha outra refeição e vou jogar um pouquinho de videogame. No outro dia, mesma coisa. Mesma coisa. A vida do cara se resume a treinar, fisioterapia, refeição e videogame. Em outros podcasts a gente já chegou a comentar isso, Jairo. Do futebol ele ser um pouco de talento, mas também com esforço. A gente fez até uma analogia, Messi e Cristiano Ronaldo, né? Mas se você parar para fazer uma breve analogia, todo esporte, qualquer ele que seja, você tem que ser um cara que cuida bem da sua saúde, que tenha disciplina e tenha discernimento. Qual é o esporte que você consegue conciliar bebedeira, droga, noite de sono perdida? Não tem. Como é que você vai ter um desempenho? E dificilmente, como é que você vai se envolver num ambiente promíscuo, que a verdade é essa, se você não vai para esse tipo de ambiente, se você não consome esse tipo de conteúdo? Então um cara como esse novo queridinho da seleção, ele dificilmente se adentra numa situação como essa, porque ele não frequenta. E essas situações de Robinho e Daniel sirva de exemplo para outros jogadores, que o cara entender que aqueles ambientes são tóxicos. Exato. Se a gente for observar a história dos jogadores da seleção, todo mundo sabe que esses caras, desde os anos 90, fechavam boates. Eu vou até aproveitar o Renato Gaúcho, essa turma aí, os caras fechavam boates, pô. Eu vou até aproveitar um momento, Jairo, pra perguntar ao Thiago e servir até pra garotada. A gente sabe que piranhas... Ele fechava Não, não é isso não. A gente sabe que piranhas, querendo ou não, ela também é um celeiro de astros do futebol, né? A gente tem N casos de crianças que saíram daqui, de jovens, e a gente tem lá a turma do Domar que vai, não vai, tem as peneiras que vêm pra cá. Thiago, pra a garotada daqui que quer investir no esporte, pra meio que fugir dessa situação que esses jogadores, que essas pessoas famosas... Qual é o conselho e a dica que você dá pra essa garotada daqui? A gente tem que se espelhar naqueles que são bem-sucedidos. Então, olhe para a trajetória do Neymar. Olhe para... pro Neymar não, perdão. Olhe para a trajetória do Cristiano Ronaldo. Não, olhe para do Neymar. Não. Olhe para a trajetória do Cristiano Ronaldo. Olhe para a trajetória do Messi. Então, assim, eu acho que a gente tem que... não que o Neymar não seja um exemplo de atleta. Dentro de campo, ele pode até... Pela habilidade dele, também quanto. Talento o salvou. Mas você imagine se o Neymar tivesse a dedicação e tivesse, né, o foco, a disciplina que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem. Certamente ele teria tudo para estar no mesmo patamar deles. E ele não está. Então hoje, para mim, o maior exemplo de atleta chama-se Cristiano Ronaldo. E para mim, o cara tá batendo todos os números de tudo. O cara joga em alto nível com quase 40 anos de idade. Então, para mim, o exemplo não vamos ter como exemplo as pessoas que se envolvem em polêmicas, as pessoas, né, que têm resultados expressivos e para mim, que são os maiores. Quem são os maiores? Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, certamente esses eu acho que serão os três maiores. Olha o exemplo deles, Exato. Que tipo de atleta eles foram. Então, acho que a gente tem que ter como referência, não são atletas bons, são os excepcionais. E para você ser excepcional, você tem que fazer o caminho, muitas vezes, na contramão do que a maioria faz. O que é que a maioria faz? A maioria segue a boiada. O que é que a boiada faz? É farra, é isso tudo aqui. Teve uma condiçãozinha um pouquinho a mais, né? É profissão, em tudo que você faz. Thiago, se você for um cara que se você não se preparar espiritualmente, se você não descansar, se você não se alimentar, você vai ter, né, a força que você tem para trabalhar pelo seu povo. Não. Você vai ser aquele prefeito que vai viver... Eita, uma inauguração eu tenho que encher a cara. Que é hoje o que mais se vê em Alagoas, os prefeitos que não conseguem chegar 4 da tarde num sábado, que os caras só fazem as atividades movidos a álcool. Por quê? Porque o cara não cuida da saúde, não cuida da alimentação, não dorme. Pra gente fazer um trabalho desse aqui, você tem que estar bem. Então, em todas as situações, você precisa ter esse equilíbrio da sua alimentação, como o Totó muito bem desenvolve esse trabalho, mostrando a importância de uma alimentação saudável. Sim. Em todas essas questões. Um exemplo, o caso do Gabigol que a gente vai conversar agora. Ele se recusou a fazer o teste. Por quê? Qual a gente sabe que o Gabigol também, ele é dessa turma de fechar boate. Da gandaia. E o Gabigol se envolveu aí numa polêmica que, inclusive, eu acho que cabe recurso naturalmente,
Gabigol, para quem não sabe, ele se envolveu na polêmica da questão do antidoping, né? Sim. Chegaram lá e disseram, ó, você vai ter que fazer o exame antidoping, que é a urina, né? E a coleta de sangue. E ele disse simplesmente que não iria fazer. Não, eu vou nada, esses caras enchendo o saco aqui. Nessa mesma pegada aí, bad boy, né? Sim. E aí foi pra lá, foi pra cá, daqui a pouco ele voltou. Ele se negou a fazer a coleta naquele instante, mas quando foi depois ele voltou, fez a coleta e o que a regra, né, do antidoping ela prevê é que quando você for fazer a coleta tem que ter uma pessoa lá fiscalizando, supervisionando. E aí ele foi lá, fez normal, e tanto a urina quanto o exame de sangue não constatou nenhum tipo de substância. Porém, pelo fato dele não ter submetido o exame no momento que ele foi indagado, sim, ele vai sofrer agora uma punição de 2 anos de gancho. Então, um tanto quanto severa essa penalidade. Então, certamente isso cabe recurso. E a discussão que está aqui, que a gente coloca será que o fato dele simplesmente ter se negado é o suficiente para você pegar um gancho de 2 anos? Ou a conduta tem que dar exemplo, sim, por conta disso ele merece ser punido? Qual é a sua opinião a respeito disso? Rapaz, eu acredito que a gente já está passando, Thiago, por um momento muito sensível no esporte, no país, e principalmente nessa vertente futebol. Então, quanto mais a gente dá abertura para as pessoas agir como quer, a gente vai ter muito mais bad boys, como você bem frisou, no nosso futebol. A gente era conhecido como país do futebol. Aí agora a gente pegar um atleta que se recusa a fazer. Quantas vezes ele não já fez esse procedimento? Há quantos anos ele não é um profissional? Ele sabe que existe esse procedimento. Então, se negar por alegar que é chatice, que é isso, que é aquilo, você só torna mais sensível ainda a algo que a gente já está passando por tanta dificuldade, que é a produção de atletas de alto nível. Alto nível mesmo, como você frisou. Cristiano Ronaldo, Messi, enfim, tantos outros. Então, para mim, 2 anos foi top. Nós precisamos, mais uma vez a gente toca nessa tecla, nós precisamos de profissionais que sejam exemplos. Exatamente. Nós precisamos de prefeitos, de artistas que sejam exemplos, porque queira ou não queira, influencia diretamente, cara. Você vê um moleque já, eu sou Neymar, eu sou... Exato. A gente faz isso, a gente fazia isso. Então se o cara... Por exemplo, quando eu descobri que Ronaldo fumava, eu digo, poxa, o Ronaldo... Eu fiquei assim, né? Normal, ele fumar, a vida dele, o pulmão também, mas assim, a gente recebe um choque, um baque, né, de que ele é um cara que sempre fumou na vida dele. Então imagine sem o cigarro, com certeza deveria aumentar o nível, aumentar seu nível de performance. E ao mesmo tempo isso demonstra o nível de exigência, né, que a gente tem com os nossos atletas. Exato. Quando você pensa que é algo inimaginável, um atleta de alto rendimento, que é um expoente como o Ronaldo, fumar vai na contramão daquilo que ele, da imagem do que ele vende, que é um cara, né, atleta, saudável, né, que se cuida. E aí quando você vê ele, tipo, fumando, é meio que como você, rapaz, não, um cara que eu tenho como exemplo. É até a questão de marcas, né, Totó? Sim. Esse lance, o exemplo, o Cristiano na entrevista, quando ele tira isso aqui, ó, bebam água, quer dizer. Exato. Até a marca que você se associa. Para você ver a preocupação com a imagem como ele tem, porque ele não queria associar a uma determinada marca de refrigerante ou era energético, Quem, né? Cristiano? Sim. Coca-Cola. Coca-Cola. Aí para você ver, Thiago, o nível, um Cristiano Ronaldo da vida, ele precisava ser um cara que faz a dieta dele pesada, contando macronutrientes, Jairo sabe bem dessa situação. Contando macronutrientes com nutricionista, com endocrinologista, um cara que já ganhou tudo que tinha que ganhar, que tá ali no alto nível. Não, mas ele foca tanto nisso que pra ser o crença, cara... Né, é uma crença, entendeu? Aí você pega um outro cara que... tanto faz. Não vou nem fazer esse exame. Pô, é disparidade. Mas enfim, eu acho que pra gente arrematar essa questão daqui do Gabigol, eu acho que tinha que ser Babigol. Que tinha que ser penalizado, sim. Mas eu acho que 2 anos é muito rígido. Eu acho que desse um gancho aí pra ele nos 2, 3 meses, tava bom o suficiente pra ele aprender e não fazer mais isso. E nada, 2 anos foi pouco. E também, sei lá, né? Babigol, como diz o meme. Mas vamos falar de um outro assunto internacional. Esse é internacional, o Thiago, que foi
Um navio que bateu numa ponte, cada coisa. Navio cargueiro no estado de Maryland, na cidade de Baltimore. Nessa última madrugada, né? Um navio cargueiro deu uma pane elétrica. Né? Eles fizeram, né, o que chama Mayday, né? Pedindo ajuda, e o pessoal conseguiu ainda evacuar, né, a ponte que é aquelas pontes metálicas em Baltimore, e conseguiram, de certa forma, minimizar o incidente, porém, o bicho estava desgovernado. O navio cargueiro pegou a ponte, e no que pegou a ponte, no início, chegou a informação de que teria sido... eles estavam em busca de 20 possíveis pessoas, né, que tinham... Quando foi depois, chegou já a informação de que não era 20, eram 6. Já tinha resgatado 2 e faltavam ainda 4. Então, até o prezado momento, eu não sei dizer se esses 4 corpos, né, foram resgatados, né, ou não. Mas um triste incidente, né, que a gente noticia aqui, porque o programa do Tiago é esse programa, né, eclético, que noticia tudo o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo, e a gente coloca aqui essa fragilidade, né? Por vezes a gente está em algum tipo de equipamento que a gente não imagina nunca. Sim. Imagina você estar nos Estados Unidos, ali passeando, e de uma hora para outra acontece um incidente dessa natureza. Você veja só, Tiago, como é importante a gente frisar como foi esse comunicado, né, de Mayday, que deu para que as pessoas evacuassem e saíssem daquela região. É bem semelhante a quando acontece aqui, né, os incidentes de fortes chuvas, de vento, o papel da defesa civil, né, isso de avisar a população para tomar um certo cuidado. Então, assim, querendo ou não, trazer essa notícia que acontece no mundo para uma realidade local faz com que a gente acredite nos veículos de informação, né? Verdade, e a gente consegue minimizar muitos danos. Né? A partir do momento que a gente tem essas ferramentas, né, para antecipar possíveis incidentes que possam acontecer. E nesse caso, lá dos Estados Unidos, não foi diferente, né? Certamente, se não houvesse essa comunicação, poderia ter sido aqui um incidente com, né, vítimas muito maior. Então, a gente coloca nessas informações aqui, Jarabeiro, porque a gente é um programa também internacional. Viu? É isso aí, nacional e internacional, a gente fala de coisa séria, de coisa que não é tão séria. O Totó, você comentou conosco no início aqui, antes da nossa gravação, sobre a situação de uma reportagem do Geraldo Luiz no tocante ao irmão da Susana von Richthofen. A gente falou semana passada. Exato. Rapaz, a gente todo mundo aprendeu. Prevendo, né? Porque só essa semana a gente citou 3 pontos aqui. Numa situação deplorável. Aí eu me lembro, às vezes, eu não sei a conjuntura da história, porque ele está assim, mas eu me lembro de um cara que está fazendo muito sucesso nos podcasts, que é o anarcocapitalista Renato 38, que diz que para a mulher é muito mais fácil sobreviver, né? Exato. A situação que veio à tona, Jairo, só para que nivele a todos os espectadores aí do podcast do Tiago, o Geraldo Luiz, ele voltou a fazer os programas da Rede TV e que inclusive emplacou ali, ó, pau a pau com a Globo e com o SBT, marcando 3,5 pontos na audiência, fazendo a reportagem, acompanhando a rotina, acho que, salvo engano, foi durante 2 meses, do irmão da Susana von Richthofen, onde ele só saía 10 meses, ou a cada 10 dias da sua casa, exatamente com a mesma roupa, uma mochila nas costas. E nessa gravação aparece a frente da casa, Tiago, assim, toda coberta por mato, enfim, a vegetação da rua invadindo a casa. Em um determinado momento do vídeo, um produtor da Rede TV deixa uma carta lá dentro, aí encontra ele chegando na casa e fala assim, sou o produtor da Rede TV, aí ele fala, o canal de televisão, nem pode falar, não, a gente queria falar com você, assim, o apresentador gostaria de fazer algumas perguntas, tem condição? Ele, não, na carta tem algum número, algum contato? Ele, tem meu contato, mas espera aqui um pouquinho que ele tá aqui perto, eu chamo ele, não quero falar sobre isso, não. Aí o produtor, né, tentando meio que persuadir qualquer tipo de contato que seja, diz até assim, não, rapaz, a gente queria saber como você tá e ajudar você de alguma forma, a gente traz nossa equipe, faz uma limpeza aqui na frente. E você percebe, Tiago, que na fala dele ele fica até nervoso. Ele, você tá dando a entender que eu não tenho dinheiro para limpar a frente da minha casa? Eu tenho. Você já viu lá dentro como é? Você entrou lá, ele até indaga. Você entrou? Imagem de drone, né? Acho que jogando. E ele bem desconfortável com aquela
invasão de privacidade, né? E ele adentra a casa, bate a porta e não retorna o contato. Aí as pessoas na internet, inclusive, estão hateando essa invasão de privacidade do Geraldo Luiz / Rede TV, por isso, né? Pelo irmão da Suzane von Richthofen ter passado por toda aquela situação no crime, foi uma das pessoas que mais sofreu. E essa propriedade, o qual ele está, eu vi na matéria, que era uma propriedade dos pais, que até então não tem vínculo mais de energia elétrica e nem água. Ou seja, ele está nessa propriedade realmente em situações que a gente não sabe como. Não sabe se ele usa outro tipo de ligação clandestina. Enfim, ele vive de forma isolada. E a forma que ele anda na rua, as vestimentas todas rasgadas, suja, o cabelo, a barba por fazer, o cabelo assanhado, enfim, numa situação realmente deplorável, como o Jairo bem frisou aí. Esse caso é um caso de repercussão, né, nacional. E a gente sabe que esse é o Andreas, né? Isso. Andreas von Richthofen, que é o irmão dela. Ele, inclusive, se formou, era um aluno brilhante, com uma grande carreira acadêmica, mas que parece-me que teve um surto psicótico. Foi visto, né, há uns anos atrás aí, ele invadindo uma casa. Ele não sei se é física, é algo do tipo, é biologia. Acho que é da área de exatas. Ou é biologia, é algo do tipo, entendeu? Enfim, eu sei que eu vi uma reportagem do professor dele dizendo que ele foi um dos alunos mais brilhantes que já passou lá pela universidade. E se formou e tal, acho que chegou a fazer mestrado, doutorado e tal. Enfim, teve um surto psicótico há alguns anos atrás, foi visto invadindo uma casa lá, em meio a um surto psicótico. E desde então ele parece-me que se isolou do mundo, né? Com certeza isso existe ainda consequências dos danos psicológicos, né? Do fato que aconteceu. Perdeu os pais. Familiar. E a gente não vai entrar aqui no mérito, né, daquilo que ele passa e tal. Mas o fato o que repercutiu foi essa matéria que eles fizeram e esse hate que tá vindo aí em cima do Geraldo Luiz por não deixar o cara em paz, né? E o cara tem que estar a vida toda até hoje sendo monitorado e as pessoas, né, querendo saber o que é que está acontecendo sobre a vida dele pelo fato que ocasionou há quantos anos atrás e que certamente marcou a vida dele. Então ele nunca vai se ver livre. Esses hates do bem, né? Tem uns hates do bem, né? Ele nunca vai se ver livre desse fato marcante da vida dele, que certamente mudou, né, a vida dele. E ocasionou, né, essa mudança que ele até hoje de personalidade, vivencia. Né? Então é algo, né, o pessoal, muita coisa é feito pela audiência. Né? Levanta uma questão aqui pra gente. E a gente tem que ver esse tipo de coisa. Levanta é lamentável, né? Eu acho que a gente o sofrimento alheio não deve ser de forma nenhuma material, né? Para que as pessoas possam ter audiência, entendeu? Então eu acho que existe tanta coisa, né, legal, que é consensual, porque nesse caso tá claro aí que não é. Inclusive ele nem sabia que tinha, né, as pessoas vinham acompanhando ele e nem tem o desejo, né, do mesmo de aparecer pelo que você colocou aqui há pouco, né? Sim. Então eu acho que a gente que cabe aos veículos de comunicação aí, os programas de TV e tudo, tanta coisa boa pra gente colocar, né? Vamos superar isso aí, vamos passar a quem vai interessar. O crime já ficou para trás, não vai voltar mais, né? Aqueles que foram incriminados, né, pagaram também pelo seu crime, enfim, estão reconstruindo a vida deles, então deixa o rapaz também, né, reconstruir a deles, mesmo diante, né, de todas as feridas e de todas as máculas, né, que ele já vivencia, que eu acho que já é o suficiente, né, para ele ter que viver com isso e ainda ter que carregar esse eterno fantasma que em todos os momentos fica batendo na porta dele. Ranieri e Tiago levantam outra questão que é muito importante para que a gente possa refletir, porque eu acho que precisa-se de muitos... Todos nós somos filósofos, mas é essa prática de você ficar pensando, pô, isso aqui é bacana, isso não é. Essa questão de audiência a todo custo. A gente tá vendo isso com os influencers, né? Opa. A gente tá vendo isso na própria TV. O Geraldo Luiz é muito conhecido por isso, por esse sensacionalismo. Como eu falei já do Cajuru, o Faro, né? Por audiência, esses caras faz de tudo, né? Tanto que isso também tá ganhando a internet. A gente vê nos períodos eleitorais, Thiago, a galera apelando de uma forma por visualizações, fazendo coisas. Então é aí onde tem o processo não só de regulação de mídias,
como da própria imprensa. Tem que ter responsabilidade no que você vai publicar, porque é a vida das pessoas, e aí também acende. De vez em quando você lê matérias assim que os caras nem te ligam. Cara, eu tô falando de jornal, de jornalista. Muitas vezes dão declarações que você nunca deu. Fulano vai ser isso. Eu já ouvi, não, fulano é o candidato, o futuro candidato a governador, a deputado aqui federal. Recentemente teve uma, não foi, Tiago? Com a Leilani em candidato São Francisco, salvo engano, não foi? Teve essa, mas aí não chegou a... Não, mas eu digo assim, a ventilação da notícia, sim, né? Sim, verdade. Foi noticiado. O cara faz um negócio desse. Não, e o lance, especulação, é o que mais hoje se vê no Instagram. Porque o seguinte, o cara vai lá, criou o perfil, sou jornalista tal, e especula de manhã, de tarde, de noite, principalmente quando chega perto das eleições. Naquele dia que a Melina estava conosco aqui, porque a gente ouve tanto especular, a Melina é candidata a isso, aí Melina, não sou candidata a nada. Aí o cara diz, fulano é candidato a deputado federal, que eu ouvi. Tiago Freitas vai assumir o legado político, quer dizer, tanta coisa. E eu, rapaz, sinceramente, eu converso com o Tiago. Você nem sabe, né, Tiago? Isso daí também não deixa de ser sensacionalismo para ganhar. Exato. Ou criar views. Ou isso aí desde o dia que nasceu a mídia. Internet. Que a mídia assim não vai mudar nunca. Muda não. Porque simplesmente vende. As pessoas então, gostam. Vende não vai deixar de jeito nenhum de acontecer. Fulano poderá ser preso, poderá ser investigado todos os dias. Então eu acho que a nossa mídia tem que dar uma melhorada, a nossa imprensa melhorada, nossos influencers. Exatamente. Uma melhorada no tocante a tantas coisas. E a gente falar de coisas verdadeiras e positivas, como é o programa Pé de Meia. Pé de meia. Verdade. Pé de meia, que inclusive é um termo bem antigo. Né? Faça seu pé de meia. Verdade, Pé de Meia que foi lançado, né? Eu acho que Jairo Ribeiro, a gente para finalizar, vamos finalizar com chave de ouro agora. Notícia boa. Falando sobre, né, esse programa que nasceu aqui no governo, né, do Renan Filho. Era o cartão Escola 10, né? Que dava um aporte ali. Eu acho que aqui eu não sei se é igual estar no Pé de Meia, né? O Pé de Meia, enfim... Ele pegou o modelo, né, o presidente Lula pegou o modelo que foi implantado aqui, inclusive, com o pré-candidato a prefeito de Maceió. A gente deseja... Manda um abraço, nosso deputado federal Rafael Brito. Falei ontem com ele, eu digo, estamos emanando daqui do sertão, né, todas as vibrações positivas aí para você. Mas foi no período que ele estava como secretário de Educação, juntamente com o governador Renan Filho, que nasceu o cartão Escola 10, que hoje denominado a nível federal e lançado também, inclusive paga já esse mês já a primeira parcela de R$200. O programa Pé de Meia, que vai beneficiar ali, né, milhares de jovens que vão ter um auxílio de R$200 mensal e quando concluir um aporte R$1.000. É R$1.000 a cada série do ensino médio concluído, porém o aluno só pode retirar ao final da conclusão do ensino médio, ou seja, é de fato um pé de meia. R$3.000, né, ao final do ensino médio e mensalmente o valor de R$200. Ou seja, um aporte muito importante para esses jovens, para eles se manterem indo para a sala de aula e também para eles ajudarem na renda familiar. Com certeza. Então esse programa foi uma iniciativa aqui de Alagoas, né, o Rafael, ele inclusive recebeu um prêmio destaque lá, eu acho que foi o prêmio Darcy Ribeiro, da educação lá na Câmara Federal, justamente por conta dessa iniciativa aqui e que hoje, né, foi instituída a nível nacional, foi já lançado, né, esse mês e pelo primeiro mês agora já vai sair a primeira parcela desses alunos, né, que certamente vão ter esse ganho aí. Inclusive, Tiago, incentivo, né? Na visita do Rafael aqui a gente, que ele participou conosco aqui do podcast, ele falou, né, que ele não era secretário de Educação, recebeu essa missão do então governador Renan Filho para que fosse secretário de Educação, quando surgiu a possibilidade dele se candidatar a deputado. E, assim, eu arrisco a dizer que esse projeto dele, o cartão Minha Escola 10, foi o que foi o divisor de águas para ele. Que ele passou de ser Rafael Brito para ser o tio Rafa, né? Tão conhecido por todo mundo da educação. E pelo que a gente faz uma leitura do perfil do Rafael, a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo por mais de 1 hora e, diante da pessoa dele, da formação dele, ele é um empreendedor, né?
tudo que uma grande capital precisa, de um cara empreendedor. Ele vem do comércio, né? Sim. Então, interessante como é um contraste, né? Ele é um empreendedor que foi para educação e depois foi se adaptado e agora tem esse desafio de ser gestor, e um gestor e empreendedor é algo que dá muito certo. Então a gente deseja uma boa sorte e sucesso para o grande Rafael. Verdade, Rafael. A gente daqui do Alto Sertão emanando, né, energias positivas. Eu tenho certeza Exato. que você E ele é um cara direito, né? Cara de topado, bem, um cara né? muito bem intencionado, Homem de um bem. cara sério e que tem muito fortemente essa bandeira da educação entranhada É uma nele boa opção. pelo Boa trabalho. opção para Maceió. Uma excelente opção. E é candidato pelo MDB, que é o meu partido. Então, Opa! certamente tem a nossa torcida, o nosso apoio. E a gente aqui publicamente, né, faz questão de fazer essa menção honrosa aqui ao nosso Rafael Brito, ou simplesmente Claro. Tio Rafa. Tio Rafa. Grande Rafa, aquele abração especial e a gente vai Ficando finalizando. por aqui, né? Opa. Hoje tivemos uma pauta Bate-papo leve, né? um Atual. pouquinho extensa, Extenso. mas acho que deu pra gente conversar sobre muitas temáticas, como corriqueiramente aqui a gente tá acostumado nesse uma horinha e meia que a gente dialoga todas as semanas aqui pela internet também. E é bom pela a gente rádio. deixar aqui, é sempre uma dica muito importante pro pessoal. Aproveita aí, hoje quarta-feira, aproveita agora quinta, sexta, fazer uma reflexão sobre a vida. Se você faz um tempo que não lê a Bíblia, vai lá nos evangelhos, lê um pouquinho, ou assiste um filme. É sempre muito... Paixão de Cristo. né? assista a Paixão de Cristo. Vamos recomendar aí a Vamos fazer Paixão de Cristo. essa reflexão sempre. É importante. Aproveitar esse instante, né, que é a Páscoa, para que a gente possa lembrar do real sentido da Claro. Páscoa. Não é apenas o ovo de Páscoa, não. Existe Ou algo ambuzada. Você já muito maior, né? Ambuzada é... Tá ligado na ambuzada? Não. E você tá... É um energético para um pré-treino. O sertanejo faz muita ambuzada, principalmente isso aí. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Na próxima semana que vem tem mais uma edição do podcast do Tiago. Tenha um excelente final de semana, tenha um excelente feriado santo de Semana Santa e vamos todos fazer essa reflexão daquele, né, que foi para a cruz para nos salvar, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jário Ribeiro, Feliz Everton Páscoa. Ranieri, vamos ficando por aqui. Opa! Semana que vem tem mais podcast do Tiago. Valeu. Valeu.